Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu vou te trazer bastidores da negociação do Corinthians envolvendo a compra de Yuri Alberto. O Timão pode ficar com mais de 50% dos direitos do jogador, e eu te explico nesse vídeo. Vamos falar também sobre Felipe Coutinho, a gente no Corinthians ainda que acredita, tá? Há pessoas no Corinthians que acreditam ainda na contratação do meia que pertence ao Aston Villa. Vamos falar também sobre Raul Gustavo, sobre Ivan, sobre Michael, vai e vem do mercado da bola do Timão, e tem o Santos em busca de um atacante para a vaga de Marcos Leonardo. Tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse blend de informações ele tem um patrocínio do Diário do Litoral, nosso querido DL, o Jornal Diário do Litoral. Você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br. Eu sempre falo aqui, um dos sites mais acessados da Baixada Santista, e os números comprovam, tá? E você pode também acompanhar as redes sociais do DL, que são sensacionais. Para quem mora no litoral, para mim é o melhor Instagram que existe. E tem a Gazeta de São Paulo, que é do grupo do DL, que é um baita de um site também, gazetasp.com.br. Você pode acessar, ficar sabendo tudo que rola dos clubes da capital, também no estado de São Paulo, Brasil e mundo. Então, acompanha aí a Gazeta e também o DL. Não pode faltar no blend de informações o rei do blend, o rei do café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o rei do café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, especial. Peça o seu pelo delivery, reidocafé.com.br, tá certo? Ó, e vou deixar aqui o link para você comprar e com um cupom de descontos que já vai te ajudar já a pagar o frete. E você vai começar a tomar um cafezão, tem descafeinado, tem cápsulas, tem vários cafés lá para você poder comprar lá no Rei do Café, tá certo? Não esqueça de deixar o likezão. Vamos começar o vídeo falando do Santos, porque o Santos precisa, né, arrumar um substituto para o Marcos Leonardo, assim como acontece com vários clubes aí no futebol brasileiro no início do ano. O Corinthians, por exemplo, não terá o Robert Renan, enfim, o Santos não vai contar com o Marcos Leonardo, nem com o Ângelo, né? Mas o problema maior do Santos hoje é achar um centroavante para o Marcos Leonardo, porque todos esses atletas que eu citei vão estar defendendo a seleção brasileira no Sul-Americano. Então, o Santos precisa arrumar ou um reforço no mercado da bola ou uma solução caseiro. E o Marcos Leonardo é difícil de substituir. O camisa 9 do Santos marcou 21 gols em 57 jogos na última temporada, foi convocado para o Sul-Americano Sub-20, que vai ser disputado na Colômbia entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro. Lembrando que o Sul-Americano começa no dia 19 e o Paulistão começa 5 dias antes, no dia 14, tá? Quando o Santos entra em campo contra o Mirassol às 18 horas e 30 minutos na Vila Belmiro. O Odair Helma tenta um substituto, por enquanto, dentro do elenco, tá? O Juan Seca é uma opção, mas a principal opção hoje, que talvez o Odair Helma venha optar, é pela utilizar e deslocar o Speed Mendonça, que joga muito pelos lados do campo, é conhecido pela velocidade, por atuar pelos lados do campo, mas o que pesa a favor do colombiano do Mendonça é que ele marcou pelo Ceará na temporada 2022 20 gols, tá? Tá com cheiro de gol o Mendonça aí, com um estilo matador agora, e ele pode ser deslocado para o setor, porque o Soteldo joga do lado esquerdo e pode fazer a ponta ali, jogar no 1 contra 1, o Mendonça de centroavante, ainda tem o Lucas Braga. Outra opção também para substituir o Marcos Leonardo é o Raniel, atleta de 26 anos, teve trombose na época da pandemia, passou uma situação difícil, mas teve também, depois foi emprestado ao Vasco, teve uma fase muito boa no Vasco, voltou e também é uma aí das opções, né, do técnico Odair Helma. Então nós vamos aguardar para ver o que vai fazer o Odair Helma no Santos para suprir a necessidade aí, né, do elenco de ter um centroavante aí para o lugar do Marcos Leonardo, que vai defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Lembrando que agora nós vamos falar do Corinthians aqui nesse blend de informações, hein? O Corinthians que
está negociando muitos jogadores no mercado da bola, tá? Tanto atletas aí que podem estar chegando, atletas que estão de saída. E eu vou fazer um pente fino aqui de 3 principais casos hoje no Corinthians. Maicon. A situação do Maicon, gente, continua a mesma. O Maicon quer permanecer no Corinthians, quer renovar o empréstimo, ou, enfim, se o Corinthians comprar também, é claro que ele aceita, a vontade dele é ficar no timão, tá? O Corinthians está tentando, fez a proposta para o Shakhtar. O Corinthians entregou 2 possibilidades para o Shakhtar, não propostas no papel, mas por intermédio aí dos agentes. O Corinthians quer ou a renovação do empréstimo, prioridade para o Corinthians é a renovação do empréstimo, mas também cogita comprar o Maicon, claro que se for por um valor aí viável para os cofres do clube. O Shakhtar ainda está segurando as 2 possibilidades, porque tenta vender o Maicon para a Europa, né, até para recuperar a grana que investiu. Diz que tem uma proposta de um clube inglês interessado no Maicon, mas até agora não chegou nada, né, para o Corinthians, enfim. Então a situação do Maicon ainda continua amarrada, vai se arrastar aí durante essa semana. O contrato dele termina no dia 31 de dezembro, mas eu ouso dizer que isso pode até invadir aí janeirão, invadir 2023, porque vai depender muito do que vai acontecer no mercado da bola. O Maicon pode deixar de treinar no Corinthians a partir do próximo final de semana, mas na semana que vem, mesmo não treinando no Corinthians, ele vai estar procurando um clube, né? O Shakhtar dificilmente vai ficar com o Maicon. E se não aparecer nenhum clube interessado, aí o Shakhtar deve negociar o jogador com o Corinthians. Então a gente vai aguardar essa situação aí do Maicon para saber o que vai fazer o Corinthians em relação ao volante. Por enquanto, que basta ao Corinthians, né? O que resta ao Corinthians é esperar, né, uma resposta aí do time ucraniano. Tem a situação também do Ivan, né? O goleiro Ivan. Uma fonte me disse hoje, né, ligada ao jogador, que o Vasco só fez a sondagem por enquanto, mas não enviou a proposta, tá? Então não existe ainda a proposta do Vasco pelo goleiro Ivan, que está emprestado ao Zenit, né, até o meio do ano, na transação envolvendo o Yuri Alberto. E nós vamos trazer mais detalhes da questão do Yuri Alberto, que o Ivan talvez voltaria já imediatamente e seria vendido para o Vasco. Mas, por enquanto, uma fonte me disse que essa proposta oficial ainda não chegou, tá? Vamos falar agora do Raul Gustavo. Lembra que eu trouxe em primeira mão para vocês que o Cruzeiro queria comprar o Raul Gustavo. E a negociação não andou, né? Muita gente estranhou que ele se reapresentou no Corinthians, não foi para o Cruzeiro, o Matheus Vital já está lá, o Ramiro já está lá, enfim. E por que o Raul Gustavo não foi? Uma fonte me disse hoje que o que estava pegando realmente, o que travou a negociação, era na questão da prioridade de compra, tá? Opção de compra ou a obrigação de compra. Então, olha só, os clubes estavam discutindo, tá? Se o Raul Gustavo ia por empréstimo ao Cruzeiro com uma opção de compra no final do contrato ou uma obrigação de compra. E os dois clubes não estavam falando a mesma língua nessa questão. Um queria opção, outro queria obrigação. E aí travou. No meio disso, né, avançou a situação do Yuri Alberto com o Zenit. O Corinthians deu uma segurada, porque pode não, já está negociando o Robert Renan. Tem um negócio até para falar para vocês em relação ao Yuri no fim desse vídeo. Então tem muita coisa ainda para a gente falar. Comenta aqui embaixo o que você acha desses jogadores que podem deixar o Corinthians, e nós vamos falar muito agora de Yuri Alberto e Coutinho, que eu sei que é o que você, torcedor corintiano, quer saber. Comenta aqui embaixo. Falando agora de Felipe Coutinho, uma fonte me disse que a situação do Coutinho é a seguinte: o Kia está muito empenhado em trazer o Coutinho para o Corinthians. Ele deixou de ser agente do Vitor Pereira por conta da traição ao Corinthians, né, que foi para o Flamengo. E ele gostaria muito, né, de ajudar o Corinthians nessa transação envolvendo o Felipe Coutinho para que ele fosse jogador do Timão. Lembrando que o Coutinho também é agenciado pelo Kia Jorabichiano. Agora, a informação que eu recebi hoje, no início da tarde, é que estava difícil, tá? E agora, antes de gravar esse vídeo, uma fonte me disse que as negociações continuam,
tá? Que dentro do Corinthians há muita gente animada em relação ao acerto, só que ainda não há nada concretizado, não há nada certo, tá? Fica ainda no stand-by a situação do Coutinho como a do Maicon. O Aston Villa quer negociar o Coutinho com o futebol europeu para tentar recuperar, porque o Aston Villa não é nenhum jogador, nenhum clube, né, que é multimilionário, né, como outros grandes clubes do futebol europeu. Então eles querem recuperar os 20 milhões de euros que foram investidos no Coutinho, compraram junto ao Barcelona, o Barcelona já tomou na cabeça por conta do Coutinho, pagou 135 milhões de euros, vendeu por apenas 20, perdeu 115 milhões, e agora fica a questão do Aston Villa querer recuperar essa grana. Se não acontecer, pode ser que ele venha a ser jogador do Corinthians, mas, gente, não está nada fechado, as negociações estão acontecendo, então tem que esperar realmente o Coutinho, o Aston Villa, o Kia está empenhado lá, tá? Chegou uma fonte ligada ao Kia, me disse hoje que estava difícil, que o Kia está tentando, mas não estava, havia passado para ele que estava difícil, mas agora no final da tarde uma fonte já me passou que as coisas, as conversas continuam, tá? E até uma pessoa do Corinthians, né, que me falou até de uma forma assim animada, né, no sentido de esperançosa que ainda pode rolar. Então eu acho que o Coutinho, a nossa, para sermos prudentes e honestos com vocês, vamos aguardar, porque tudo pode acontecer, tá? Pode o Aston vender para outro clube, não liberar, não dá para falar que está fechado, não está fechado, entendeu? Se o Aston Villa pode vender para outro clube, se o Coutinho entrou em campo hoje, né? O Coutinho entrou em campo nessa segunda-feira na derrota do Aston Villa para o Liverpool por 3-1. Ele entrou os 41 minutos do segundo tempo, jogou 4 minutos. Se ele entrou em campo hoje, não está nada fechado, gente. Tem que aguardar, tá bom? E a gente vai aguardar e vai estar informando vocês aqui na temperatura certa. Quero que você comente aqui embaixo o que você acha dessa situação aí de Felipe Coutinho. Vamos falar agora de Yuri Alberto. Comenta aqui embaixo sobre o Coutinho. Falando agora de Yuri Alberto, hein? Meu amigo, uma fonte, antes de eu gravar esse vídeo aqui, me disse que Robert Renan já está em Dubai para fazer exames médicos para ser jogador do Zenit. Quer dizer, a negociação está fechada, né? Yuri Alberto é do Corinthians. A compra, né, em definitivo, um contrato aí de 5 anos. Então, olha só, eu tenho 2 novidades para falar para vocês nesse blend que eu não falei no Café da Fiel, programa que nós temos ao vivo todos os dias aqui no canal Café do Setorista, que só fala do Corinthians. Primeiro que o Robert Renan já viajou, já está em Dubai, lá ele vai realizar exames médicos para ser jogador do Zenit. É claro que se acontecer qualquer coisa de errado nos exames médicos, mela tudo. Por isso que a gente tem que ser muito prudente. Mas, gente, o Corinthians já conversou que tinha que conversar com o Zenit, a gente trouxe informações em primeira mão para vocês na semana passada que os russos vinham ao Brasil para isso, e é exatamente o que está acontecendo, vieram, negociou, avançou, e a gente sabe a troca envolvendo o Robert Renan e mais o Duqueiroz pelo o atacante Yuri Alberto, que vem em definitivo para o Corinthians. Ó, informação que eu recebi, muito importante, é que o Corinthians pode ficar com mais de 50% ainda, tá? Hoje ainda estava sendo discutido a troca desses 2 jogadores por mais de 50% do Yuri Alberto. Eu acho que a gente tem que aguardar ainda, eu sei que o Neto deu a informação aí de 50%, mas eu vou ser prudente, vamos aguardar, porque pode ser, tá? Que o Corinthians ainda consiga mais alguma porcentagem do Yuri Alberto, e nós vamos acompanhando o caso e trazendo para vocês aí passo a passo tudo que está acontecendo. O Robert Renan já adiantou o processo, já foi para Dubai fazer os exames, Duqueiroz só deve se apresentar ao Zenit no meio da temporada 2023, o Mantuan fica por lá junto com o Ivan, e assim a negociação vai desenrolando aí entre Yuri Alberto, Corinthians e Zenit, tá? Então são algumas novidades aí para vocês desse caso, e vamos ver, quem sabe o Corinthians ficando com mais de 50%, meu amigo, aí que o negócio fica bom mesmo, né? E sem grana envolvida, tá? É isso, tá? São essas as informações que eu tenho para passar para vocês em relação à negociação aí de Yuri Alberto, Corinthians, enfim, tudo que você queria saber. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, é muito importante o seu comentário, é muito importante o seu like, para o canal continuar crescendo, é muito importante você continuar se inscrevendo, nós estamos rumo aí a 110 mil inscritos, e eu conto com você para isso também, notificações, porque a gente pode pintar a qualquer hora aí
com informações do Corinthians para você e tudo do mercado da bola, tá certo? Não deixe de dar uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, são 4 planos aí para você, tá bom? E você pode assinar um desses planos aí, participar do grupo de WhatsApp comigo, você pode participar das lives comigo, enfim, vem tomar um cafezão mais perto aqui, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café, valeu!